Pessoal, vamos iniciar aí o capítulo 15 de Física 1 do livro 3, Cinemática Vetorial. Então vamos lá. Considere um móvel que percorre a metade de uma pista circular de um raio de 10 metros em 10 segundos, adotando-se raiz de quadrada de 2 como 1,4 e π igual a 3. É correto afirmar que... Bom, vamos lá. Bom, uma resposta vai ser a letra C. Por quê? Delta S é πr, que vai ser igual a 30 aí. Então, se eu calcular a velocidade média aí, ΔS sobre ΔT, nós vamos ter aí 3 metros por segundo. Então, ΔR é 2. A área do raio aí vai ser 2π, que vai dar 20. Então, a velocidade média aí vai ser da área do raio de 20 sobre 10 aí, que vai dar 2 metros por segundo. Então, letra C, velocidade vetorial média tem módulo igual a 2 metros por segundo. 2. Toda vez que o vetor velocidade sofre alguma variação, significa que existe uma aceleração atuando. Existe a aceleração tangencial ou linear e a aceleração centrípeta. Assinale a alternativa correta que caracteriza cada uma dessas acelerações. Letra A. Aceleração tangencial é consequência da velocidade, da variação do módulo do vetor velocidade. A aceleração centrípeta é consequência da variação na direção do vetor velocidade. 3. Um corpo se move no plano XY, sendo as coordenadas de sua posição em funções x de t igual a 3t e y de t é t ao cubo menos 12t. Em centímetros contém segundos. O modo de deslocamento entre os instantes t0 e t4 segundos em centímetros é. Bom, aqui bem tranquilo, né, gente? Ele deu aqui para nós o x valendo 3t, então 0 segundos vai dar 0, né? 3 vezes 0 é 0. 4 segundos, 3 vezes 4, 12 centímetros na posição x. Na posição y, é só aplicar aí a nossa equaçãozinha. Nós vamos ter 0 na primeira posição, né? Tempo igual a 0. No segundo, 16 centímetros. Bom, então ele tem duas direções aí na x e no y. Só fazermos aí Pitágoras, né? E calcularemos aí o deslocamento em módulo. Pitágoras vai ser aí deslocamento ao quadrado, vai ser a posição x ao quadrado mais a posição y ao quadrado, resposta 20. Exercício 4. Um homem em pé sobre uma plataforma que se move, deixa eu dar uma ajustada aqui, horizontalmente para a direita com velocidade constante, v igual a 4 metros por segundo. Observa que ao inclinar em 45 graus, um tubo cilíndrico oco permite que uma gota de chuva que cai verticalmente com velocidade c constante em relação ao solo atravesse o tubo sem tocar em suas paredes. Determine a velocidade da gota que se move em metros por segundo. Então a ideia aqui é a gota está caindo, né? Ele está caminhando, esse homem, a gota vai passando, passando sem tocar aí no tubo, passando por fora do tubo. Então, pessoal, aqui, ó, os vetores, né, V e C são perpendiculares entre si. Então, a soma vetorial entre eles é um vetor que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal ou a vertical. Portanto, os catetos devem ter o mesmo valor. Se a velocidade é de 4 metros por segundo, a velocidade do C aí também é de 4 metros por segundo. Essa é a resposta da número 4. Bom, vamos lá. Dois barcos 1 e 2 movem-se em um lago com velocidade constante, de módulo do mesmo modo, como representa na figura. Em relação à água, a direção do movimento do barco 1 é perpendicular ao barco 2, como a gente vê na figura. E as linhas trajejadas indicam o sentido do deslocamento dos barcos. Considerando essas informações, pode-se afirmar que a velocidade do barco 2, medida por uma pessoa que está no barco 1, é mais representada pelo vetor. Então, gente, o observador do barco 1 vai perceber o barco 2 se aproximando na orientação S. Ele vai ter essa percepção aqui e a resposta, então, é a letra D. 6. Um ultraleve mantém a velocidade de 120 km por hora em relação ao ar
Estando o nariz apontado para o leste, sopra vento no sentido norte para o sul com velocidade de 90 km. Nessas condições, determine a velocidade, módulo e sentido do ultraleve em relação à Terra. Então, pessoal, só para calcular aí a velocidade, vamos utilizar Pitágoras, né? A velocidade resultante vai ser a velocidade na direção 1 mais a velocidade na direção 2 ao quadrado. Velocidade resultante 150 metros por segundo, quilômetros por hora, aliás, 150 quilômetros por hora. 7. Um barco percorre 30 quilômetros na direção norte, sentido norte-sul, de um rio para entregar vacinas contra a Covid em uma comunidade ribeirinha. Em seguida, percorre 40 quilômetros na direção leste, sentido leste-oeste, para fazer outra entrega. Qual é o vetor de deslocamento resultante? Então, pessoal, vamos lá. Também vamos aplicar Pitágoras. Então, nós temos aí 30 quilômetros na direção norte e 40 quilômetros na direção leste. Aplicando Pitágoras, o vetor resultante é 50 km. 8. Em um mesmo plano vertical, perpendicular à rua, temos o seguinte segmento de reta A e B e P e Q, paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade constante de módulo V1 em relação à rua, ao longo de A até B, no sentido de A para B, enquanto um passageiro se desloca no interior do ônibus com velocidade constante de módulo V2 em relação ao veículo, ao longo de P e Q, no sentido de P para Q. Sendo V1 maior que V2, o módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B da rua é... Letra, gente. Resposta letra B. V1, a velocidade vai ser menor que o V2. 9. A figura a seguir apresenta dois instantes, as velocidades V1 e V2 de um automóvel que em um plano horizontal se desloca numa pista circular. Com base nos dados da figura e sabendo que o movimento dos módulos dessas velocidades são tais que V1 é maior que V2, a resposta é correta. Letra A. O componente da centrípeta da aceleração centrípeta é diferente de zero, né? Aceleração que aponta aí para o centro da circunferência. 10. Em uma competição de rally pelo interior do Brasil, um dos competidores para o seu Jeep por falta de gasolina. O motorista então anda 200 metros em linha reta até a direção até encontrar um posto de combustível. Em seguida, ele anda mais 10 metros no mesmo sentido até uma loja de conveniência para comprar água. Finalmente, o motorista retorna em linha reta ao seu Jeep. Considerando o posto de gasolina como origem do sistema de referência e adotando o sentido positivo como o da esquerda para a direita. Então, qual a resposta aí? Letra C, né? O deslocamento do motorista entre a loja de conveniência e o Jeep foi de menos 210 metros. Letra C. 11. Um barco pode viajar em uma velocidade de 11 km por hora em um lago em que a água está parada. Em um rio, o barco pode manter a mesma velocidade com relação à água. Se o barco viajar no Rio São Francisco, cuja velocidade da água em relação à margem se assume a 0,83 metros por segundo, qual é a velocidade aproximada em relação a uma árvore plantada à beira do rio quando seu movimento no sentido da correnteza e contra a correnteza, respectivamente? Então, gente, velocidade de B aí é 11 km por hora. VA a gente tem que passar para km por hora, então dá 3 km por hora. Na descida é só somar as velocidades, VB mais VA, está a favor da correnteza, 14 km por hora. Na subida contra a correnteza, 8 km por hora, resposta aí letra A. 12. Dois carros se deslocam em linha reta e com velocidade constante ao longo das duas estradas perpendiculares entre si, conforme mostra a figura. O módulo da velocidade do carro 1 em relação ao 2 nos tempos t e t mais ΔT é respectivamente. Letra A como resposta. Se a gente aplicar aqui Pitágoras, nós vamos chegar na letra A como resposta do exercício. 13. Um ônibus percorre em 30 segundos as ruas de um bairro A até B, como mostra a figura. Então nós temos aqui, saindo de A até B.
Considere a distância entre as duas paredes paralelas consecutivamente iguais. Então nós temos, pessoal, ele indo de A até B, uma distância percorrida de 300 metros por 400 metros no total aqui. Isso vai dar aí o vetor, a distância resultante, só aplicar Pitágoras, né? Isso nós vamos chegar aí um valor de 500 metros. 500 metros, ele vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3. Então, deslocamento resultante, 500 metros, também aplicando Pitágoras. 14. Um barco movido por motor desce dos 120 km do rio em 2 horas. No sentido contrário, demora 3 horas para chegar ao ponto de partida. Sabe-se que na ida e na volta a potência desenvolvida pelo motor é a mesma, então a velocidade da água do rio é igual a... Então vamos lá, gente. O barco descendo o rio, a velocidade do B mais a velocidade do C, vezes 2 horas aí é de 120. No barco subindo o rio, a velocidade de B aí do barco menos a velocidade aí da água, vezes 3 horas também é igual a 120, né? A velocidade foi a mesma. Então a gente tem que montar um sisteminha e para igualarmos aí esse sistema, nós vamos multiplicar por 3 a equação de cima, por 2 a equação de baixo. Com isso nós vamos conseguir aí chegar que VB tem 50 km por hora. Então a velocidade do rio será igual a 2VB mais 2VC, 120. 2 vezes 50 mais 2VC é igual a 120. A velocidade do rio vai ser de 10 km por hora. Essa é a velocidade da correnteza. Resposta aí, letra D. 15. Na figura está representada a trajetória de um móvel que vai do ponto P ao ponto Q em 5 segundos. O módulo de sua velocidade vetorial média em metros por segundo no intervalo de tempo é igual a... Então também aplicando Pitágoras aí, nós vamos chegar à resposta 15. Letra A, pessoal. 1 metro por segundo, a distância dele foi de 5 metros, aplicando Pitágoras. Então a distância aí dividido pelo tempo, que o tempo gasta 5 segundos, 1 metro por segundo. 16. Os vetores velocidade v e aceleração a de uma partícula em movimento circular uniforme no sentido indicado estão corretamente representados na figura. Gente, letra A, né, bem tranquilo aqui. A aceleração vai sempre apontar para o centro, centrípeta, e a velocidade vai ser tangencial à circunferência. 17. Considere as informações acerca do movimento circular uniforme. Primeiro, não há necessidade